tem a igreja aqui metodista da entrada da linha como referência de trabalho que começou em uma casa e cresceu. E se tiver mais espaço, vai crescer mais ainda. Se tiver mais espaço, vai crescer mais ainda. Porque a representação dos céus em um bairro não é só, vamos dizer, um comércio, não é só um espaço, mas a representação do reino dos céus em um bairro somos nós. E nós fazemos diferença. Então saiba, vocês fazem diferença neste lugar. Aqui eu me lembro de alguma igreja, alguma coisa que já foi aqui quando eu passei aqui, ou outras coisas que já foram aqui, mas o povo de Deus, vocês, estão fazendo diferença nesta entrada. A palavra do Senhor, quando o irmão Jorge, foi na quinta, né? Ele falou comigo assim: irmão, tem como trazer mensagem sobre o Novembro Azul no domingo? Eu falei, tudo bem, eu nunca preguei no Novembro Azul. Já participei, mas nunca preguei. Então a gente fica ansioso, na expectativa, fica procurando até palavras sobre o que irei falar, sobre o que vou falar. Mas hoje aqui falou sobre tantas palavras em cima do Novembro Azul. Hoje eu procurei a camisa que tinha. Tem quanto tempo essa camisa na minha gaveta? Então, chega a 10, não, 6 anos, 5, por aí. 5 anos, né? Primeiro Novembro Azul que eu participei. O conhecimento chega até nós através da divulgação, através da consciência, de se conscientizar de algo e passamos a buscar. E passando a buscar, passamos a entender, a compreender. Até então, sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, a gente não se ouvia tanto ser falado, só se ouvia das doenças. Mas se nós formos ver durante o ano, a irmã Andréia falou algumas vezes, né? Tem um calendário que cada mês existe uma cor. Isso, conforme o nosso irmão Jorginho, né? Seminarista Jorginho, né? Que ele colocou que isso aí veio para os mestres colocaram isso para conscientizar. E muitas vezes nós pegamos uma fenda, ou seja, uma parte de uma cor desse mês, porque nós passamos por uma situação. Está dando para entender? Então, quando a pessoa pega uma parte desse mês, janeiro, acho que é o mês branco, se não me falha a memória. Quem sabe disso? Vai estar no celular. Janeiro, acho que janeiro que é o mês branco, né? Se não for janeiro, dezembro. Sei que é início ou fim. Sei que souber disso aí dá uma... Aí eu fui ver que é saúde da consciência, saúde mental, não é isso? Então, digamos que esse branco, muitas vezes as pessoas não procuram o que está segundo a tua saúde, mas a saúde mental também faz parte. E eu procurando em pregações, procurando em seminários sobre o Novembro Azul, porque era algo que eu iria falar. Eu vi uma abertura de culto que só tinha o azul, falou um pouco, e depois só mistérios e irmãos pulando. Vi outro que foi do começo ao fim, só falando do azul. Mas o que o irmão Jorginho falou no início, de que o domingo hoje, onde colocou azul, serve uma consciência, mas o culto é reverenciado ao Senhor. Mas dentro da igreja é necessário se abrir algumas lacunas, se abrir alguns espaços, né?
Porque nós não somos como posso dizer, um órgão fechado. Não, é o contrário. O evangélico é algo aberto para todo o povo. Então temos que fazer parte, trazer ao conhecimento as pessoas também. E temos um tema também hoje. Tema: vencendo os temores. Então esse tema está de acordo, né, irmão Jorge? Esse tema está de acordo com o que é Novembro Azul. E eu confesso, eu vim para cá, falei: Senhor, eu não preparei uma palavra assim, daquelas que a gente gosta, de sair pulando igual quinta-feira do que Deus fez lá, que Deus tem feito, eu creio aqui. Mas muitas vezes, quando você está num lugar que se fala de doença e morte, parece que um espírito, vamos dizer, o ambiente fica pesado, o ambiente fica triste, o ambiente fica assim, a gente espantado. Mas quando estamos num ambiente em que fala de alegria, em que fala algo que venha expressar até mesmo, como foi a peça aqui, né? Algo que ficou cômico, né? Ver aquela alegria, né? Expressou alegria em uma coisa que é séria. Então o ambiente fica legal, fica renovado. Eu começo a ver lá no fundo as crianças, as primeiras crianças, né? Não pode ver um homem de branco no hospital que fica com medo e cresce com trauma muitas vezes. Mas existem outros médicos que eles fazem uma situação dentro da tua sala ali, que se bobear com a criança fala assim: pai, vamos lá no médico Antônio, no médico, né? Ciclano, a criança fala: eu quero. Porque chega lá, ela vai ser tratada, mas o ambiente está favorável, está alegre a criança. Então a criança cresce, então estamos dentro do tema. A criança cresce sem o temor ao médico. Está dando para entender? A criança cresce sem temor ao médico. Então nós, como homens, né? Alguns falam machista, alguns falam de uma certa forma, alguns falam que isso daí já é natural do homem fugir do médico. Não é só pelo exame da próstata, não. É em todo sentido. Até a vacina, né, da Covid, já viu? Tem homem que desmaia. A minha pressão às vezes está normal. Eu saio e verifico minha pressão quando eu vou no médico. Quando eu chego naquele ambiente, a minha pressão sobe. Aí quando eu vou verificar a pressão, sua pressão está alta. Eu verifiquei minha pressão agora. Então, amado, o temor, nós devemos vencer o temor, ou vencer os temores. E nós começamos a vencer os temores como? Através do conhecimento, através da forma que deve ser feita das coisas que acontecem. Existem mulheres que falam que temem o quê? Pode falar. Tem mulher que teme o quê? Ninguém quis arriscar, a mulher ficaram quietas agora. Teme barata, não é isso? Mas às vezes não é o temor, porque a barata não vai engolir você, minha querida. Às vezes, até a palavra nojo, ou aquele negocinho assim, né? Se diz temor. Mas quando você vê que se você pisar na barata a primeira vez, né? Ninguém vai me processar por estar matando. Mas se você pisar na primeira barata, você vai sentir o alívio e falar: matei. Que nojo. Aí as outras que vierem para você é fichinha. E você vai passar a ser caçadora de barata dentro de casa. Então, quando eu vi essa parte do mês que o branco, né, simboliza a saúde mental, são coisas que nós, ou a humanidade, precisa do conhecimento de algumas áreas para ter uma saúde mental e enfrentar a situação. Está dando para entender? Mas está sendo só a introdução. Mas eu não vou muito tarde, vou dentro da palavra ainda. A saúde mental. Então muitas vezes nós temos que ter consciência. Então as crianças, elas quando vê os médicos, vê os brancos, então da forma
que é passado para ela a informação, da forma que é passada para a criança a informação, e da forma que ela absorve esta informação, ou vai fazer bem, ou vai fazer mal da forma que é passada. Para os homens, né? Às vezes o pessoal leva na brincadeira, você vai ali, vai ganhar um dedo ali e tal, são falados dessa forma. Mas a saúde mental, ela mexe com o nosso emocional. A palavra de Deus nos ensina que somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar. E nós homens, cá pra gente, vacilamos pra caramba. Só quando tá os olhinhos lá, né? A gente procura médico. Em novembro eu tenho consciência do câncer de próstata. Foi falado tanto, eu escrevi tanto, não vou nem falar muito em relação a isso, que já foi dado aqui uma aula pelos irmãos. Então existem vários temores, não existe só dar barato. Existem vários temores para nós combatermos. O tema hoje é o quê? Vencendo os temores. Então existem vários temores para nós vencermos, lutarmos contra ele. Agora imagine se um ser humano aguentaria ter todos esses temores sobre a vida dele. Ele nem sairia de casa. Está dando para entender, não é verdade? Não sairia. Eu tenho temor disso, temor do cachorro, temor daquilo, temor de ser soltado, temor de morrer, temor daquilo, temor de se bobear o avião, cair em cima da casa dele e ele morre ali. Então o temor, ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida humana. Mas existe, preste atenção, o medo, ela nos mostra o perigo. Está dando para entender? O medo, ele te mostra, te dá visão do perigo. O temor nos dá falta de tranquilidade, sensação de ameaça e susto. Por que eu estou falando isso? Medo todo mundo tem, mas o temor, ele tira a sua tranquilidade, nos dá a sensação de que estamos sendo ameaçados e nos assusta. Levantei de uma igreja, antes de trazer uma mensagem, quando eu levantei naquela cadeira branca, a cadeira estava cheia de sangue. Meu! Ai, tremi igual a vara verde. Então o temor, ele faz com que ele nos tira a tranquilidade, nos dá uma sensação de ameaça, nos assusta. Por quê? Porque a maioria da minha família, uma boa parte, teve gente que já foi com câncer de estômago. Minha irmã teve câncer no seios, fez quimioterapia, fez tudo. Eu quero estar dentro do tema e dentro do que o culto hoje levava. E graças a Deus, já faz um bom tempo, teve que tirar uma parte. Então por isso que as irmãs, tá? Vamos colocar um espaço aqui hoje. Vamos voltar no outubro, novembro, outubro, né? Foi quando ela foi tirar o raio-x, que ela levou um choque e dali foi procurar saber o que houve. E ela estava com câncer, tirou. Até hoje, graças a Deus, está fazendo os exames periódicos, direto. Mas ela passou por todo aquele processo, sofreu. Então o temor nos assusta. O tio meu, Aldo, teve câncer de próstata. E ele fazia exame BCA direto. Só que aquele negócio, ele ficou um ano, interessante, o ano que ele ficou sem fazer, que aí completou 2 anos quando fez, estava ali diagnosticado com rapidez, e foi feito, né, todo o procedimento, operou, está bem, está até hoje. Ponto. O que acontece quando as informações chegam para nós negativas, morreu, aconteceu, a gente fica com medo
de ir ao médico e o médico dizer que está com algo. Um dos medos do homem, geralmente, é isso de algumas pessoas. A minha avó, ela faleceu, câncer de estômago. Ou seja, existe na minha família. Então, quando houve essa situação comigo, eu falei, pronto. A situação fechou. Então o temor ele nos abate. O temor ele nos trava. O temor ele nos freia. Mas quando a palavra do Senhor falou lá, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, o povo estava temendo o exército de Faraó e temendo aquele grande mar. Mas quando o Senhor fala para Moisés, mande para o meu povo, marche. O temor ele pode vir. A situação ele pode vir. A irmã Andréia, sua esposa não é Vânia, ela falou algo na quinta-feira. Se tivermos de perecer e morrer, ela está aí não, né? Senão é pedir para confirmar, mas foi isso. Nós morreremos, mas temos que ir com Deus. Mas se Deus tiver de nos curar, Ele também vai nos curar para continuar. Isso cabe a Ele. Lembra do rei Ezequias? Né? Deus acrescentou. Mas o temor continua, amados, sobre a nossa vida. Eu ainda não abri nem a palavra de Deus, mas é algo que eu quero fechar. E ali eu fiquei, falei, sangrei, deu ruim, falei com o pastor, levantei, né, falando longe, né, tem coisas pra gente, né, rir, né, como fala. E nós temos que vencer, que é o tema, vencer o temor. Senão a gente fica até incrédulo. Eu falei, caramba. Desculpa os irmãos, era um período do falecido Leonardo. E eu estava passando por esse período. Caramba, estava nesse período, sabendo que estava internado e tudo. E eu falei para o pastor, houve isso, isso, isso. Aí eu falei, estou indo embora. Aí ele, então tá bom, irmão. Eu falei, não, mas pode limpar a cadeira que eu vou voltar. Fui em casa, tomei banho, troquei de roupa, voltei. Fiquei lá no chuveiro, eu vi lá sangue sair, falei, tremia, mas eu não sei, amado. Eu falei, eu tenho que voltar. Eu voltei pro culto, fiquei legal lá, preguei, já dois temor, mas Deus ele nos refrigera. Como nós estamos no Senhor, Ele trabalha no nosso coração. Glória a Deus. Falei, Senhor, eu tenho que caminhar. E depois houve mais 2 ou 3 vezes. Eu sentava no vaso e já olhava, depois que eu levantava para ver. Mas tinha vez que eu sentava no vaso e eu via sangue. E como o SUS, esse negócio aí, você para ter dinheiro é complicado. Eu orando, Senhor, aí que entra. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Existe uma parte em que que Deus cuida. Deus cuida daquilo que nós não podemos cuidar. Mas existem coisas que nós temos que cuidar. E eu com essa preocupação, até na nossa igreja eu ouvi isso, de eu ir e depois ir lá no banheiro. Falei, gente, para muitos leva na brincadeira, a juventude brinca, mas é um negócio sério. E antes eu tinha passado por uma coloscopia, né? Tinha feito coloscopia, porque eu fui parar umas 3 ou 4 vezes no hospital. Então o temor ele nos cerca quando ele vem na gente a situação. A pandemia, enquanto estava lá na China, lá nos outros países, estava todo mundo aqui, mas quando chegou na tua casa, mas quando chegou no teu país, no teu bairro, aí o temor vem. Está dando para entender a colocação?
Então, quando o temor vem até a gente, o temor não pode te travar de ser servo, de servir. Os heróis na fé sofreram, pagaram o preço. Existe podemos ver Moisés, Abraão, grandes homens, que existe herói na fé e existe pai, não é? Mas os heróis na fé, eles venceram. E depois eu vejo os heróis na fé, Wesley, tem Calvino, tem outros também, reformadores, que foram heróis na fé. E eu falei, hoje em dia, quem são os heróis na fé? Quem são os heróis na fé? Nós. Eu creio que eles venceram medo. Eu creio que eles venceram doenças que ele nem conhecia. As informações chegam até a gente para nos cuidarmos e prosseguirmos no Evangelho. Então os heróis na fé, eles eram carne, eram homens como nós, mas levaram o Evangelho, pregaram. O próprio apóstolo Paulo diz uma palavra: combati o bom combate, guardei a fé. Então quando a irmã Vânia falou, se tiver que perecer, perecemos com Cristo. Mas se não for hora, vamos seguir. Fiz endoscopia, tudo certo. Ok? Tranquilo. Aí consegui, né? Foi saúde e tal, encaminhamento para ir, fui para fazer o outro exame, mas é mais conversa, dizem que é mais conversa. Ele, o que houve? Isso, sangramento, isso. Mas quando eu vi o homem lá, eu estava lá, olha só, você está numa situação, já está no hospital, já vê o homem de branco lá, que você fica tremendo. O quadro da família. Parece que a gente ora mais, a gente chora mais, a gente busca mais. E quando cheguei ali, ele perguntou, falei, foi isso, eu fui embora. Aí ele falou, não, o irmãozinho aqui foi só o exame, né? Ele falou, não, deita ali que ela tem que fazer o outro exame. Aí foi feito o exame e ele falou, está tudo certo com vocês, pode ter sido que dentro do nosso intestino, organismo, né? São várias veias, várias coisas que às vezes podem se estourar. Fiz, graças a Deus, até hoje, nada. Então essa é uma questão, já faz anos. Então isso é uma questão, amada, que o temor, muitas vezes, nos trava, nos faz parar. E quando a gente vê um quadro de família, a gente vê a situação fica difícil. Novembro Azul é uma conscientização, sim. Mas o que a irmã Andréa falou, que seja todo ano, não seja só novembro. Que todos, você pegar o calendário, entrar no Google, ver o calendário das cores no mês, do que representa, e se você começar a estudar sobre cada situação, você fica até com medo. Aí você ainda dá de situação, sabe com quem? Com aqueles que têm palavra negativa. Aí você vai se abrir, a pessoa fala, fulano morreu assim, ciclano está assim, já está indo embora, fulano, acabou o homem. Temos que ter esse movimento para conscientizar, sim, para nos cuidarmos, sim, e para cuidarmos dos outros. Cuidarmos dos outros através do conhecimento e da palavra. O medo nos afasta daquilo que precisamos enfrentar. Sabe disso? O medo, então, na vida do homem, ele afasta daquilo que ele precisa enfrentar. Lembra quando eu falei da irmã? O medo da barata. Então ela afasta daquilo, ela se afasta daquilo que ela precisa enfrentar. Mas quando ela mata a primeira barata, né, irmã? Ela vira caçadora de barata. Então a nossa situação é assim, foi a primeira vez, tranquilo, não é? Existe a brincadeira, existe a chacota, isso faz parte da juventude, faz parte do dia a dia. Mas tem gente que leva isso a sério e se trava.
Vou pular aqui algumas partes. Abra a palavra de Deus, a tua Bíblia, no Salmo. Parece que tudo foi introdução, vai aumentando a palavra. Não, faz parte. E eu gostaria de lançar tema Vencendo o Medo, ou vários medos, vamos colocar assim. Eu queria colocar um espaço entre parênteses aí, como tema também, o homem ou os homens se conscientizando. Amém? Para estar dentro agora do que nós vamos ler na palavra de Deus. Abrindo aí Salmo 42, versículo 1 e 2. Não, perdão. Salmo 42, versículo 5. Porque a nossa vida, amado, ela se consiste, nós como homens, Salmo 42, versículo 5. Nós como homens, a nossa vida se consiste em cuidar do corpo, cuidar da nossa alma. Cuidar do corpo e cuidar da nossa alma. Teve um louvor que cantaram assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Amém. Então vamos completar: pela salvação da sua presença. O meu diz aqui faça. Mas pelo que da sua presença? Salvação que há na sua presença. O interessante é que o salmista aqui, então temos aí vencendo o medo. Hoje é culto dos homens. Hoje é tema também homens conscientes. O salmista aqui, ele tinha consciência de que ele, além da vida natural, além dos exercícios que o irmão falou, além dos alimentos que ele tinha que comer para ficar forte, nós não comemos, vamos morrermos, ele tinha consciência de que a alma dele precisava de quem? De Deus. Porque a alma do homem, a nossa alma, ela fica abatida em alguns momentos da vida. Ela fica triste, se abate. E muitas vezes uma alma abatida, uma alma triste, dependendo do grau, leva até a morte, traz doenças. Aí entra a providência também de Deus, não só no corpo físico. A providência de Deus entra também direto na alma. A palavra de Deus nos diz o quê? Que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que entra até a divisão da alma. Então a palavra de Deus, a Bíblia, tudo que está escrito, ela faz efeito não só no nosso corpo físico, mas ela faz efeito na nossa alma. Ela sara, ela cura, ela traz alegria. E o salmista, consciente disso, parece que ele olha no espelho e fala para a alma dele: por que estás, vou lá que a versão ele é mais certa, para mim, no caso que estou falando, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Está bem na tua casa? Está bem. Está tudo legal? Está legal. Tem ninguém doente? Está legal. Mas quando chega na tua casa, eu me lembro de um irmãozinho que cantava na igreja assim: quando a morte entrar no teu próprio lar, acho que é na harpa cristã, tu precisas de Jesus. Ele não gostava de cantar essa parte, porque a palavra morte já trazia temor a ele. Ele falava: irmão, não gosto desse louvor, justamente quando fala quando a morte entrar no teu próprio lar. Então o temor está até no louvor, né? O temor está direto.
E muitas vezes, dependendo do grau da situação, a nossa alma fica abatida, fica triste. É natural do homem. Lembra que eu falei do ambiente? Ambiente alegre. Então o salmista, porque estás abatida, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Esperar o que em Deus? Esperar o que em Deus? Mas ele fala assim, eu ainda o louvarei. Ele esperava algo. Porque muitas vezes, é o que eu falei, existem questões que cabe a nós resolver. Mas existem questões que cabe a Deus. Basta nós intercedermos, amém? Amém. Nós somos negligentes muitas vezes, amado. Muitas vezes somos negligentes. Muitas vezes somos negligentes. O irmão falou aqui, foi falado hoje, de pessoas que ficam muitas vezes entrevadas. Aliás, perdão, o irmão falou, acho que foi o pai dele, né? Que ficava gritando, né? Sentindo dor. Foi? Avô. Existe coisa que você pode cuidar. Tudo bem, não estou falando dessa questão, só porque eu lembrei, mas eu estava querendo falar de que muitas vezes há pessoas que ficam entravados, né? E a família tem que cuidar pela negligência própria. Amém, irmão? Estamos aqui ainda? Própria dele. De que você pode cuidar? O que você pode cuidar você mesmo na sua vida? Preste atenção. Eu, quando fui ver a minha glicose, eu estou dentro do tempo e dentro do sistema. Taxa de gordura, isso tudo meu estava terrível. Rapaz, eu entrei numa dieta, que nem pão, né? De manhã era um mingauzinho. Falei, eu tenho que emagreci, porque agora eu estou mais ou menos. Mas eu emagreci de um jeito que estava. Minha mãe falou assim, você está feio, tem gente que falava assim, irmão, você está tudo bem, você está doente, Deus vai te curar. Não, porque eu mesmo de mim mesmo entrei numa situação. Aí que lembrava de Denilson cantando aquele louvor, era mago que dava dó. Então muitas vezes, o que você pode curar, o que você pode retardar na tua vida para vir uma enfermidade, depende de você. O cuidar. Existem umas questões aí que falam, eu sou o que como. Então, dentro do Novembro Azul também. E quero ficar mesclando dentro da palavra do Novembro Azul. Eu sou o que como. Botei um ponto de interrogação aqui, o que como? A gente tem que cuidar, se prevenir sim, daquilo que nós vamos comer. Taxa de quê? De açúcar, sal, gordura, isso ataca os órgãos. Existem coisas que dão câncer também. Qual é o órgão mais importante de um corpo? Do corpo? Fígado. Fígado. Quem falou fígado? A esposa falou fígado. Sim. Porque o que o fígado não absorver, vai para o coração. Aí vai fartar. E às vezes comemos tanta coisa que faz mal ao fígado, mas mesmo assim a gente come. Eu não deixo de comer pizza. Eu reduzi. Né? Não é aquela grandona. Festa de aniversário, não vou entrar em detalhes, senão a hora vai explodir. Festa de aniversário, se bobear um refrigerante ali para mim e tal, e a turma ali, minha família, e for pizza, direto, doce, direto. Nós somos negligentes. E depois queremos jogar tudo para Deus. Por isso que eu falei, tem coisas que a gente tem que se cuidar. E tem coisas que a gente tem que deixar na mão de Deus, sim. Mas quem depois sofre é a nossa família. Porque tem que cuidar da gente.
Bom, para nós não mexermos muito nessa questão. Por isso devemos beber bastante líquido. Aí existe negócio de pedra no rim, de tanto beber refrigerante, não beber água. Vai-se coisas, se for começar a estudar sobre isso aí sai do Novembro Azul e sai da pregação, a gente já entra em outra questão, aí vai ter que botar aquela mesa de novo. Aí já não vai ser próstata, já vai ser outro tipo de doença. Muito sal e muito açúcar, presta atenção. Só essa partezinha para nós voltarmos de novo aí. Sentava eu e os familiares. Minha avó, por ser hipertensa, ela não colocava sal, diminuía ou nem fazia. Os meus tios, meus parentes, gostavam do saleirinho ali do lado e ela, cuidado, foram os primeiros, porque não se cuidavam. Perdi um cunhado nesse início de pandemia, não foi? Ele era bem coisa, não se cuidava, trabalhava no Rio e voltava. Então ele passou a trabalhar sentado em casa, só pizza. Ele falava que na casa dele só tinha Coca-Cola para ele na geladeira. Ele não bebia água para beber. Foi na pandemia, acho que era aneurisma, né? Que teve. Aneurisma, cerebral, AVC. Então o que acontece, amado? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer que nós nos cuidamos, mas nós temos que vencer. Falar, Senhor, hoje eu vou vencer todos os temores da barata, todos os temores que tenta, o temor de andar na rua. Se precaver, sim, a Covid devemos aí, né? Usar máscara, álcool em gel, essas questões assim e tal, se precaver. Esse dia eu fui descer, o ônibus lotado, todo mundo encostando, segurando o meu no ferro, e vai lá, e aí? O início dos 4 meses foi terrível. Quando o irmão falou segurar na mão naquela hora ali, eu falei, vou ver, vamos segurar o seguro. Você está entendendo? Eu falei isso por quê? Porque essas coisas nos cercam, nos acompanham, e ela vai para a nossa alma. Mas como o salmista falou, porque estás abatido, a minha alma, espera em Deus. Mas a doença no coração, ela mata mais do que muitas coisas por aí. Tem matado muito. Por falta, por negligência, por falta de cuidado. Nós vamos terminar. Quando eu falo vamos terminar, eu estou onde? Bem, mas eu vou reduzir mais ainda. A gente terminar dentro do horário, que eu não sei se passei ou se for fechar no horário e tem que fechar. Temor nos paralisa. Já falei. Mas muitas vezes, presta atenção, muitas vezes o mesmo temor que te paralisa, o mesmo temor te faz seguir em frente. Mas como assim, irmãos? Deus falou para o povo de Israel o quê? Mande meu povo o quê? Marcha. Mas mesmo temendo, eles tiveram que marchar. E o mar se abriu. Então sobre a nossa vida, sobre a tua vida, seja qual for o temor, seja qual for a situação que está te afligindo, em nome de Jesus, o mar vai se abrir. Mas irmão, estou doente assim, irmão, está acontecendo isso, vou pegar ali aquela partezinha da irmã Vânia, se tiver que perecer, vou perecer, mas se tiver de caminhar, vou caminhar com Cristo. Nós muitas vezes vamos incrédulos para a igreja, porque a nossa alma está incrédula, abatida. Mas quando chegamos na casa do Senhor, os louvores, a palavra, a oração, a nossa alma é curada e voltamos para casa mais crente, com mais fé, para continuar a caminhar. Amém? A palavra parece que está tipo assim: anestesia e depois alegre. Anestesia e depois alegre.
Não falei também? Se falar só de morte, só de situação, fica estreito o negócio. Mas quando começamos a falar de cura, de Jesus, de milagres, nós glorificamos, porque nós pertencemos a essa área, fazemos parte dessa área. Há uma testificação na nossa alma, que nós temos um Jesus que cura a alma, cura o corpo, ressuscita mortos, transforma a nossa vida. Para encerrarmos, em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Eu vou até ler junto para acompanhar com os irmãos. Amém? Amém? Se tiver em alguma situação, aí você vai lá abrir Isaías, capítulo 41, versículo 10. Aí o Senhor vai falar direto na tua alma, direto com você, tete a tete. Vai falar ali na tua alma. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Oh, aleluia, Senhor. É gostoso. Isso tudo foi falado de dor, de doença, porque nós pertencemos a esse mundo, somos carne, nós não somos. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas quando entramos muitas vezes em uma situação em que precisamos receber cura, não no corpo físico, não na visão, mas muitas vezes precisamos receber cura na alma. Eu não quero ir para a igreja e voltar triste. Eu quero ir para a igreja e voltar mais crente, mais alegre. Dia de finado. Não ligo o rádio não, porque partiu alguém por lá. Mas o Deus está doido para ver. Eu vim que ele louvou e glorificar. Nós nos abatemos sim. Claro, parente, família, nossa. Às vezes vizinho que temos uma intimidade. Mas quando fala lá em outro país, em outro estado, parece que nem te viu a gente. Nós nos abatemos. Mas nós temos que ter consciência de que desde quando no jardim do Éden, Adão e Eva, eles ali desobedeceram a Deus, eles passaram a se aproximar mais da morte física. Porque o homem, nós era para viver eternamente. Então ali já começou. A nossa vida é assim. Ninguém aqui tem 100 anos, 200 anos. Mas nós temos que estar com Deus. Eu gostaria de estar com você nesse momento de pé. Eu sei que as palavras, muitas vezes, quando fala de dor, de enfermidade, muitas vezes abate. Mas nós, como um povo de Deus, como aquele salmista que fala, porque te abate, sua minha alma, te comove cada dia, perder a calma, espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Nós precisamos, a cada dia, viver com o Senhor. Viver um algo novo, crer o que Ele vai fazer na nossa vida. Na cura que Ele vai restabelecer sobre o nosso coração, mente, físico também, porque Ele é um Deus que cura o físico. Se o crente chegar e falar assim, poxa, Jonas foi engolido pelo peixe naquele dia. Foi difícil. Nem sei se a Bíblia fala sardinha. Deus, Jesus ressuscitou, curou. Eu creio que a palavra é vida diz. Eu gostaria que você botasse a mão no teu coração.
e você viesse pedir a Deus uma cura, não só no seu corpo físico, mas uma cura na tua alma.